Rádio. A rádio oficial de quem investe. Ô Brunão, chega mais, meu caro. Bem-vindo, bom dia, campeão. Vamos aos pontos de Dolfute, Indifute, por onde a gente deve ir hoje. Pro Gui, a perspectiva do dólar é uma perspectiva altista. O DXY comunica isso para ele. Já a da Bolsa é uma perspectiva lateralizada. Os gráficos revelam o quê? Vamos lá, bolsa lateralizada, né? Eu acho que esse é um termo um pouco xarope. Você, day trader, que está esperando algum tipo de tendência, né, pessoal? Nossa bolsa não anda há algum tempo e a gente tem que se acostumar. Acho que não é essa metade de julho aqui que vai dar para a gente algum tipo de tendência. Então, bom dia, Léo. Bom dia para todos aí no estúdio com você. Bom dia para quem nos acompanha na TC Station e também no YouTube. Vamos lá. Primeiro gráfico, compartilha o gráfico do nosso índice, pessoal. Ontem não respeitou exatamente os pontinhos aqui, mas gerou a melhor venda ali na casa dos 119,650, um pouquinho acima chegou aí, e agora praticamente fechou estável. Então, para a abertura de hoje, pessoal, mesmos pontos. Talvez eu tenha adicionado ali os 118,45, tá? Mas continuamos ali com 117,955, sendo um grande guardião ali dos comprados. Adicionei o 118,45 ali, um detalhe, e o 118,185, feitos ontem, tá? Para hoje, se a abertura for estável do mini índice, pessoal, não tem o que fazer nesse meio do 118,900, somente no 119,650, e temos uma resistência ali. Rompemos, vamos para 120,240, independentemente se formos para o 120,245 ou para o 117,955, Léo, continuamos laterais. Tá? Os argumentos estão bem equilibrados, o minério de ferro ainda resiliente. Tá? Então eu não teria ali nenhum argumento para vender a bolsa, tampouco para comprar bastante. Vamos ver se os nossos bancos se recuperam, pegando um pouquinho da toada aí dos resultados dos bancos norte-americanos. Passado para o dólar, mesma coisa, tá? Consolidado, chato, metade de julho aqui, sem grandes novidades. O DXY hoje pede, pessoal, o nosso dólar indo para 4.842, 4.848, tá? Mas continua consolidado. Se assim o fizer, pessoal, será ali uma oportunidade para se olhar mais para vendas do que para compras, na expectativa de um retorno para o 4.834, que nessa abertura, se for estável, é uma primeira resistência, mais fraca. Tá? Então o dólar deve namorar ainda essas regiões atuais. O suporte deixado ontem continua sendo o mesmo, 4.809,5, rompeu 4.802, Léo, e meio, 4.794,5. Então, sem grandes novidades, o dólar e o nosso menino está parecendo petróleo de 6 semanas atrás. E sobre o petróleo você fala já, assim como o minério de ferro e os gráficos da terra do Tio Sam. Bruno Mazzoni calibrando expectativas gráficas, que são a antessala da abertura do mercado de futuros, cuja bola tá rolando. E olha, o Indifute só, por enquanto, pisou no território altista, está subindo 0,13%, 119.130 pontos. De maneira muito rápida, o Indifute volta aos 119 mil, claro, fechou ontem a 118.975 pontos, estava na iminência de voltar aos 119 mil, mas no caso desta manchete, o peso maior dela se dá para a direção, menos para os poucos pontos que foram suficientes para retomar os 119 mil e mais pela clareza de direção de saída. Você não teve nenhuma perspectiva baixista para o Indifute até aqui. 0,18% de ganho, 119.205 pontos é o que temos agora. A moeda americana, de repente, para surpreender o Gui, pelo menos neste primeiro minuto, não abre com aquela toada de alta forte. Tá praticamente no 0 a 0. É muito cedo ainda, pessoal. São 9,1. Mas o dólar está em R$ 4,826. É uma alta de 0,02% agora. E a curva de juros está desidratando, 1 ponto base e meio em média, ainda que buscando máxima atrás de máxima, ameaçando virar. O dólar, por exemplo, acaba de fazer isso, vai buscar mínima. Vira o jogo dólar, 0,03% de queda, R$ 4,823. Está no limite para voltar para a faixa dos R$ 4,82. Portanto, bolsa para cima, não há, isso é importante salientar, não há nenhum dos três personagens tem ou assume direção clara. O dólar agora ameaça encorpar. A mínima intradiária para a doleta, 0,08% de recuo, mas você vê, é só 0,08% de recuo. Bate a mínima em R$ 4,821. Supera os R$ 4,822, busca R$ 4,821. Agora já está caminhando para o 0 a 0 de novo. Olha o Indifute. Estava subindo 0,18. Para onde está o Indifute agora? Está no 0 a 0. Mínima intradiária. O Indifute acaba de zerar
os ganhos. Muita rapidez nesses primeiros movimentos, o Indifut vira. Agora cai 0,02%. É como diziam os sábios, é preciso dar tempo ao tempo. E a curva de juros está desidratando 1 ponto base e meio, é assim que nós estamos. Da porta para dentro, então, não tem direção nenhuma. Esse é o resumo da ópera. A curva de juros não tem direção clara, o dólar não tem direção clara e o Indifut também não tem direção clara. Da porta para fora, o pré-mercado americano tem direção clara, Diego Kerber? Conta pra gente. Por enquanto, o pré-mercado americano vai no misto. Por quê? Porque o S&P futuro tá no 0 a 0, mas esse é o único motivo, tá? O Dow Jones futuro tá subindo 0,06%, bem próximo da estabilidade, e o Nasdaq futuro é que tem uma alta um pouco mais clara, mas ainda assim dá pra dizer que tá meio lateral, 0,12% de avanço para o Nasdaq futuro. Já vou aproveitar que eu tô com a palavra, Léo, atualizar também a situação do resto dos ativos lá nos Estados Unidos. A gente vai falar primeiro dos yields de 10 anos, curva de juros na ponta longa, tá caindo 3 pontos base e meio para 3,75% ao ano. Os de 2 anos na ponta curta estão desidratando 4 pontos base e meio para 4,72% ao ano, enquanto o DXY vai estressando, 0,32% de alta para o índice dólar em relação a outras moedas pares, 100,24 pontos neste momento. 9 e 4. Vamos lá, tradição é tradição. Guilherme Cunha, comentário da abertura do mercado de futuros. Fazia um tempo que eu não vi uma coisa tão lateralizada assim. O Indifut, 0,02% de ganho. O Dolfut volta a buscar a mínima, chega lá, R$ 4,821, recuo de 0,08%, não dá para cravar a direção ainda não. E a curva de juros, essa começa a encorpar, talvez a notícia esteja mais nela, porque agora a gente está vendo 3 pontos base a menos nos pedidos de prêmio em média. Olha, a tua leitura, ela tá muito precisa. Você estava estimando, apesar de você estar acreditando num dólar para cima, neste momento ele está te contradizendo, você estava dizendo, brincando do luto, hoje vai ter pouca direção clara, mas foi exatamente isso, né? Exceção feita ao dólar em termos de posicionamento, a curva de juros está tímida e para baixo, como você sugeria, a bolsa está de lado, exatamente como você colocou, e o dólar está teimando para baixo neste momento. Queremos te ouvir, Gui. Léo, é sobre isso. Não tivemos nenhuma movimentação que fizesse jus a gente direcionar. O dólar, ele formou um ajuste diário na data de ontem no 4.821. Então chamou bastante comprador na parte do leilão de abertura, fez uma máxima lá no 32,5, perto de um ponto importante, que é o famoso ponto bipolar, e não conseguiu vencer. Então traz uma perspectiva de buscar suportes antes de começar a tracionar qualquer tipo de ponta compradora. Mas de olho no DXY, as moedas no mundo como um todo vêm se estressando, é natural que também nós tenhamos aqui ainda uma pernada de alta nos próximos minutos, tá? Então o DXY embicando para cima, dificilmente a gente vai ficar vendo direção baixista direto e reto para o nosso câmbio. O índice, mesma coisa, né? Abriu numa toada indo jogar uma perspectiva mais positiva, mas dentro dos mesmos 5 minutos, né, são 9,6, nós já tivemos uma devolutiva desse movimento altista. Então, muito cedo, eu vejo o dólar ainda tentando, nos próximos minutos, querer romper esse 4,834 e jogar um dólar mais para cima, para depois recuar em busca dos 4,80, não vejo ele indo direto e reto lá para os 4,80 não. E o Indifut é essa loucura aí, revirando agora e querendo romper mínima, podendo testar, inclusive, 118 mil pontos mais uma vez antes da abertura do à vista. Vai ter bastante volatilidade, Léo, mas os primeiros minutos não indicam nada ainda não. Pois é, agora, em termos de surpresa, a maior delas está no dólar, né? Porque a moeda americana com DXY estressando 0,30%, abrir para baixo, como a gente está vendo, ainda que numa magnitude tímida, ok, mínima intradiária, a doleta acaba de romper a mínima, R$ 4,818, 0,13% de recuo. A maior surpresa, por enquanto, é a do dólar, né? Não há dúvida disso. E água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, se furar os R$ 4,80 é um fato sabido, vai acionar bastante stop dentro dessa região e aí pode ser um dia que intensifique ainda mais a moeda americana para baixo. Mas a região dos 4,802, 4,794 é ali que mora o grande segredo, se os comprados irão defender ou se hoje é o dia que desistem, acionam os stops e aí a gente pode ver o dólar lá para 4,774, 4,760. Tá? Essa é a grande perspectiva caso venha a romper os 4,80.
4,80, mas a gente já flagrou e já entendeu o câmbio. 4,80 é muito forte, é ali que segura de fato qualquer tipo de perspectiva mais otimista, ou seja, os vendidos querendo empurrar para baixo esse câmbio. 9 e 7. Quem nunca se vende é Diego Kerber, que traz pra gente as atualizações do Goldman Sachs. Atenção, o banco divulgou seus números, pois não, Diego? Pois é, divulgou os números e frustrou o consenso, Léo. O consenso era de lucro por ação de 3 dólares e 18 centavos, veio em 3 dólares e 8 centavos, ou seja, veio abaixo do que o mercado estava esperando. Já a receita veio em 10,9 bilhões de dólares, o consenso era um pouco menor, de 10,66 bilhões. Ou seja, uma situação meio mista para os resultados de Goldman Sachs. Enquanto o lucro por ação foi menor que o esperado, a receita foi acima do esperado. O que a gente tem de reação neste momento é um Goldman Sachs caindo no pré-mercado. O Goldman Sachs está em queda de 0,18%, 336 dólares e 65 centavos. E vou aproveitar também para falar da cotação do US Bancorp, porque também saiu hoje de manhã e está caindo no pré-mercado 1,37%. Os papéis do US Bancorp agora em 36 dólares e 5 centavos no pré-mercado. Bom, operar a temporada de balanços é das coisas mais difíceis que tem, a gente não cansa de falar. Muitas vezes o mercado antecipa no boato, realiza no fato, às vezes erra na antecipação do boato, às vezes subestima os números que vão ser divulgados, às vezes superestima. Como ninguém tem bola de cristal ou informação privilegiada, ou pelo menos em teoria isto é uma verdade, é bem complicado de você operar a temporada de balanços, dando a esse tipo de operação o grande peso e protagonismo da sua atuação com o home broker aberto. Isso posto, me parece, se eu não estiver enganado aqui, Mari, que o Goldman Sachs é o primeiro grande banco, gigante banco, a frustrar consensos, ainda que também timidamente. E o Diego salientou com precisão. Nós tivemos uma foto mista, porque a receita superou o consenso, ô Diego, enquanto o lucro líquido veio um pouquinho abaixo. São esses os dois múltiplos, as duas variáveis em que você se baseou. O lucro líquido ficou abaixo do consenso, a receita líquida um pouco acima. Exatamente. O lucro líquido ficou abaixo do consenso em 3 dólares e 8 centavos, o consenso era de 3 dólares e 18, enquanto a receita veio em 10,9 bilhões, quando o consenso era de 10,66 bilhões de dólares. Nós estamos vendo o gráfico referente a Goldman Sachs com algumas das evidências que o Bruno Mazzoni está salientando. Mas não deixa, enquanto a gente vê o gráfico, Mari, não deixa de ser um ponto importante para monitorar. E você vê que no pré-mercado americano a trajetória dos papéis de Goldman Sachs é baixista, descreve o Diego. Era esperado que a Goldman pudesse trazer um resultado um pouco pior. Era o grande foco da semana, era saber o que sairia aí de Goldman. A Goldman ela é mais exposta a trading do que os outros bancos. Então, essa é a principal razão desse resultado um pouco pior. Então, acho que talvez a expectativa pudesse ser até um pouco pior. Não acho que ela foi tão ruim, não. Acho que mais ou menos em linha com consenso, um bocadinho melhor até. Tinha uma dúvida muito grande na semana passada o que sairia de Goldman. Interessante te ouvir nesse sentido então, Mari. Vamos conversar com o Guilherme Cunha, aproveitando o gráfico do Bruno Mazzoni, que na sequência aprofunda os racionais relacionados à terra do Tio Sam. E aí, maestro Gui, Goldman Sachs, a ponderação da Mari é interessante para ancorar um pouquinho do emocional de quem está olhando e falando, xiii, decepcionou o consenso alto lá, a receita líquida veio melhor do que imaginado e se esperava até que a frustração pudesse ser maior. Então diga lá, maestro Gui. Não muda em nada a perspectiva, principalmente quando a gente olha o segundo semestre. O mercado já estava consolidando o preço de Goldman Sachs e é uma movimentação muito tímida, né? Não trouxe nem uma alavancagem muito grande, superou em 30%, 50%, tampouco caiu 30%, 50%. Foi muito próximo ali do consenso, não será impactada e penalizada nos próximos dias. Talvez hoje, pelo ato ser uma decepção, tende a trazer uma queda, uma queda no intraday, mas que é oportunidade para prazos maiores. 9 e 12. Olha, a notícia passa a estar agora na curva de juros. A curva de juros brasileira vai buscando máxima atrás de máxima. Alguns contratos chegaram a positivar, é o caso agora. DI 1F25, DI 1F26 estão pedindo um ponto base a mais nos prêmios. E pouco a pouco a curva como um todo vai invertendo. O dólar continua teimosamente para baixo, 0,10% de recuo, R$ 4,820.
E o Indifut volta para o terreno positivo, mas com uma timidez, 0,01% de ganho, 118.990 pontos. Você está acompanhando alguns dos passeios gráficos do Bruno Mazzoni, há pouco ele repercutiu o DI1F27, realmente, agora o sem direção vai ser para tudo. Nosso GC vai ficar sem direção. Dólar, Indifut e DIs lateralizam. E poucas vezes nas últimas semanas nós vimos isso, um grau de indecisão total para o direcionamento dos três personagens. Que coisa! Curva de juros ameaçando virar, mas praticamente estável. O dólar praticamente estável, está caindo agora 0,06%. O Indifut praticamente estável. Deixa eu contrastar com os dados de agenda. E aí a pergunta aqui é se a gente pode ter uma virada na dinâmica a partir da divulgação de alguns dos dados que estão por aí. Considerando a tua primeira fala, é improvável. Você disse que era um dia fraco em termos de indicadores. O que a gente tem no radar? Nós temos às 9h30, portanto em 17 minutos, a construção de casas novas lá pelos Estados Unidos. É uma foto que diz respeito ao mês de junho. Me parece que essa foto ganha um peso maior em função do que vieram ontem de evidências, dados do varejo e produção industrial americana decepcionando. Agora, não me parece que é um peso suficiente para mudar toda a configuração do ambiente de negócios. Em todo caso, o comentarista aqui é você dá o peso que acha que deve dar. E às 11h30 tem o estoque de petróleo EIA, que tende a tocar de perto mais na dinâmica da commodity. Fluxo cambial brasileiro e balanços como um todo, né? Expectativa em cima de Tesla, Netflix, IBM, United Airlines, até porque os principais Goldman Sachs e US Bancorp já divulgaram seus números. Em teoria, essa notícia já está contratada. No momento em que o dólar volta para o 0-0. Gui, é Djavan? Insiste em 0-0, eu quero 1-1? Vai de ladinho mesmo? O dia de hoje tem esse tempero? Que não tem um CPI aí americano para chacoalhar a parada, né? Em terra de agenda esvaziada, vendas de casas novas é tiroteio, né? Então, a gente pode olhar com carinho o venda de casas novas, mas dificilmente vem algo fora do comum para gerar uma volatilidade. É luto mesmo, bolsa de lado, tudo mercado de lado. Acho que a notícia vai acabar morando no câmbio, tá? Câmbio no reteste do 4834, a expectativa minha que seja nos próximos minutos é que possa gerar uma movimentação adicional de emoção para o trader. A bolsa tende a ficar de lado, fazer os testes das mínimas e chamar comprador, DI, mesma coisa. Acho que é o dólar que tende a surpreender nos próximos minutos. E a agenda, Léo, infelizmente não vai trazer o que você gostaria não, que é volatilidade. Gostei. Em terra de agenda vazia, casas novas vira rei, vira rainha. Valeu, Gui, 9h15. É o seguinte, deixa eu agradecer a fortíssima audiência que a gente está tendo, como já é tradição, graças ao respeito que vocês têm ao nosso trabalho. E saibam que é mais do que recíproco o nosso respeito ao seu tempo, à sua preferência. Nesse sentido, um obrigado aos quase 500 likes. Metade da meta, hein? 1h15 de programa e metade da meta praticamente cumprida. Vamos lá acelerar o passo para os 600. Muita gente entra no programa na abertura do Mercado de Futuros. Deixe o seu like. Um abração para o Rivotrilde. Bom dia, comunidade TC. Boa quarta. Já pode beber? Ô, louco, quarta-feira com um clima de sexta, é que a agenda vazia tá travestindo a quarta de sexta. O Coins News também tá por aqui. Ike Grafista, meu parceiro Ike, tava sentindo falta dele aqui nos comentários, sempre com insights, ele que é contribuidor do TC. Você que ainda não baixou o aplicativo, não se cadastrou em tc.com.br, tá esperando o quê? Acesse o link que tá na descrição da nossa transmissão. O Rogério Perboni, e a Vale, vai fazer preço no Quarteto de Ferro? Ô Rogerão, a gente falou muito de Vale aqui mais cedo, o Beida falou de Vale, o Guilherme Cunha já falou de Vale, a gente ainda vai revisitar, é impossível fazer a cobertura sem falar de Vale, mas basicamente é um tempero misto para a dinâmica de hoje, porque nós tivemos um relatório de produção positivo, com força, de fôlego, e por outro lado, o minério de ferro está baixista. Na soma dos temperos, lá o pré-mercado americano vai sugerindo o ADR da Vale para baixo, 0,76% de recuo, última atualização. Ou seja, no curto prazo, hoje especificamente, a gente deve ver Vale para baixo. Embora os comentaristas não cravem que essa será a dinâmica até o final do dia. Afinal de contas, a evidência ontem, quando o mercado já estava fechado, foi muito boa. O Irã Araújo tá aqui. Roma, 38 graus. Sensação de 43. Rapaz, nem no Nordeste eu vejo essa temperatura. Fala conosco direto de Roma, o Irã Araújo. Será a produção? Ou está apenas considerando esta constatação com bastante peso? Irã,
nós estamos chamando o VAR para você. Exato. Manda uma foto direto de Roma aqui pro nosso WhatsApp, de preferência na horizontal, garotinho. Como diria William Bonner, o rei dos formatos. O relaxamento e positivismo está aqui, ó. O VAR está chamado. O Supremo Tribunal do TC exige foto de Roma para ver se o Irã Araújo tá lá mesmo. André Maria, obrigado. O Coins News, olha o fôlego da nossa audiência, já temos 563 likes. Aí sim. E atenção, porque agora ele já virou quase um quadro deste programa. Quando ele manda a caixinha é assim, senhoras e senhores, caixinha deles. É hora de relaxamento e positivismo. Bom dia. Para os amigos que hoje estão empolgados e comprados em Timão, sugiro ativar o Stop Loss. Ainda dá tempo. RS. Sucesso aos amigos do TC. Relaxamento e positivismo, vibrando com o Corinthians. Salve o Corinthians! Oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nunca duvidei. Um abração pro relaxamento e positivismo que tá com a gente. 9h18, pra onde eu vou? Eu vou com o Diego Kerber, que atualiza o pré-mercado americano. Na sequência, Bruno Mazzoni. E aí a tabela é com a Mariana Costa. A gente fica com ela até a faixa das 9h30, quando serão divulgados dados referentes às casas novas. Em dia de agenda vazia, Diego Kerber, venda de casas novas é rainha. Pois não, Diegão, pré-mercado americano. Pois é, e esse mercado americano tá precisando de um chacoalhão, Léo, porque tá tudo meio parado. O Dow Jones está subindo 0,04%, o Dow Jones Futuro. O S&P Futuro avança 0,02%. E o Nasdaq Futuro é o que mais tá querendo dar acelerado, mas ainda tá na marcha 2. 0,18% de avanço para o Nasdaq Futuro. Falando do DXY, ele deu uma levíssima arrefecida no estresse. Agora sobe 0,27%, 100,19 pontos para o índice dólar. O índice VIX sobe 0,30%, 13,35 pontos. Aí a gente vai para a curva de juros nos Estados Unidos, que vai acelerando a desidratação, ou seja, os yields de 10 anos estão agora caindo 4 pontos base e meio para 3,74% ao ano, enquanto os yields de 2 anos estão agora caindo 5 pontos base e meio para 4,71% ao ano. O que a gente tem de novidade é nas commodities, porque o petróleo deu uma encorpada agora no viés altista. Brent está valendo 0,84% a mais do que na abertura do dia, já está em $80,30, voltando para esse patamar. O WTI, por sua vez, tem um estresse de 0,62%, $76,13, enquanto o minério de ferro lá em Singapura cai 0,84% e está em $112,75. Só para fechar essa atualização internacional, olha só o Bitcoin, positivou 0,24% de avanço nas últimas 24 horas, mas ainda abaixo dos $30 mil, mais especificamente nos $29.949. O Ethereum, por sua vez, vai encorpando a alta, 0,89% de ganho nas últimas 24 horas, aos $1.908. 9h20, Bruno Mazzoni, o espaço é seu, microfone aberto, gráfico na tela, no momento em que a moeda americana ameaça uma direção mais clara, 0,17% de recuo, R$4,818 bola, caminhando para os R$4,817. E o Indifut renova a mínima intradiária. Você vê que ainda não com uma magnitude clara de direcionamento, Bruno, mas com uma magnitude um pouco mais encorpada na toada baixista, tanto do Doleta quanto o Ibovespa Futuro. Já a curva de juros mista e praticamente estável. Você nos leva para a terra do Tio Sam e nos leva também para a dinâmica das commodities. Deu-me estressado o petróleo. Você, Brunão? Vamos lá, Léo. Eu sempre olhando agora que o Léozinho, seu xará, me coloca em foco, né? Eu sempre olho aqui, eu me assusto comigo mesmo na minha telinha aqui do lado. Caramba. Mas enfim, vamos lá. Pessoal, antes de falar do DXY, para um inscrito que perguntou sobre Vale, então Vale na gringa, que não deixa de ser a terra do Tio Sam, tá aqui no pré-mercado negociando alguns centavitos abaixo do pregão de ontem, 13,91. Então talvez, se essa dinâmica continuar na minha segunda entrada aqui, a Vale muito provavelmente vá começar um mercado um pouco xarope, levando mais em consideração China do que os seus dados de produção, ou levando em consideração mais produção, tá? Mais oferta no mundo, menos preço, ou queda no preço do minério. Então a gente pode ter vamos ver qual que é a narrativa que a Faria Lima e o Wall Street vai pegar ali para as mineradoras de um modo geral. DXY, olhando aqui para ele, pessoal, uma recuperação bem tímida, então assim, não me surpreenderia ter o índice dólar hoje já virando para baixo, tá?
mas ainda coloco para vocês aqui esse gráfico diário que traz a tendência, o que é importante para dizer, olha, se o dólar for lá para o 48, até posso revisitar aqui o gráfico do dólar, é oportunidade de olhar mais para vendas do que para compras. O DXY abre e deixa julho mais com uma cara vendedora do que com uma cara compradora por hora, né? A abertura de hoje com 0,27% de alta, pessoal, no DXY, colocou o nosso dolinha ali, trazendo um paralelo para o nosso dolinha, um pouco de descorrelação. Então tomem cuidado aos vendidos da abertura do dólar, ele pode aí, enquanto o DXY estiver subindo, violinar vocês, tá? Passado do dólar, que sobe na abertura, mas a tendência é de baixa, DXY, a gente vai para a curva de juros americana, que essa vem fechando, tá? Então o mercado realmente batendo de frente aí com o que deixou claro o Powell nas suas últimas entrevistas, se vai subir 2 ou 1. O mercado americano já está indo bem na frente aqui, levando em consideração dados econômicos. Então, fechamento da curva de juros americana, que por hora deixa a minha narrativa a ver navios, porque eu falava para vocês, ó, curva de juros americana abrindo, S&P forte, quer dizer resiliência americana, e a narrativa dos investidores é que a economia aguenta o Fed subindo mais 2 vezes os juros. Nesse momento, a curva de juros fecha, e fecha de maneira rápida, e o S&P, pessoal, testando máxima histórica. Então, acho que alguém está mentindo, tá? Ou curva de juros, ou oportunidade está nos juros ali, ou oportunidade está na venda do S&P. O S&P que tem esse ato da temporada corporativa para tradar, como a gente comentou aqui no Expresso da Manhã, os analistas lá colocaram todas as previsões para baixo, e agora a maioria do pessoal das empresas estão batendo essas previsões, então isso pode levar o S&P para cima, mas se dados futuros econômicos americanos apontarem para baixo, pessoal, acho que a grande oportunidade aqui está no short de um S&P. A curva de juros vem fechando, o dólar vem cedendo e o S&P navegando para cima. Está em resistência, pessoal, mas está em tendência de alta. O único suporte é o 4.456,75. Nem esse suporte foi tocado, diferentemente da semana passada, que a gente conseguiu aqui pescar um suporte já bem com risco bastante alto. Nessa semana aqui, tampouco houve retração. Então o S&P segue navegando aí para cima, vão surfando, quem está comprado só vai subindo os stops. É dessa maneira que o S&P está se movimentando, não está deixando muito o dinheiro novo entrar a preços, pelo menos tecnicamente, de suporte. O petróleo, pessoal, esse aqui, devagarzinho, na minha opinião, vai rumar aos 83 dólares e 33, aos 83,37, tá? Toda essa região dos 77,34, dos 76,42 é suporte. Pessoal, esse grande candle de venda aqui, ó, esse grande candle de queda, deixou um bom volume aqui para o contrato. 50% dele é o que eu separei aqui dos 77,34. Foi resistência por muito tempo, agora é suporte. Então o petróleo continua navegando para cima. A April é o nosso S&P aqui. Então a April vai devagarzinho rumando para cima. Acho que não vai dar nenhuma chance de você entrar em desconto técnico aí. As Junior Oils têm um mundo bacana aqui com esse petróleo, pelo menos até os 83. Finalizo aqui com o minério, esse caranguejando, né? Esse aqui parece o Ibovespa, mas a gente mais ou menos que esperava por isso. Então o minério, pessoal, do 113 para cima é treta, vai ter dificuldade nesse meio de ano. Lá para setembro, quase outubro, se ele estiver aqui, eu vou ter mais probabilidade, no meu ponto de vista, dele romper e subir. Tá? Nesse momento, hiato de ano, sem China apresentar um plano para a indústria imobiliária, por exemplo, de construção civil, mais voltada para consumo, não vejo o minério aqui ganhar grandes fôlegos. Vai continuar consolidado, Léo. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.